Oi, meu nome é Marco Aurélio Gal, mas pode me chamar de Gal. Eu trabalho com audiovisual e hoje eu vou falar sobre qual é o melhor filme de terror do ano. Antes de começar, quero pedir para você se inscrever no canal, escrever um comentário, dar um like. Resolvi fazer um vídeo diferente essa semana e fazer uma espécie de duelo entre os maiores lançamentos dos filmes de terror desse ano até agora. E para esse duelo eu escolhi 3 filmes. Um é O Pecadores, que está disponível para streaming na Max. O outro é Juntos, que está em cartaz, e o outro é A Hora do Mal, que também está em cartaz no cinema. Eu vou falar sobre os 3 filmes aqui, mas sem spoilers. Para eleger o melhor filme de terror, eu selecionei algumas categorias. Uso de terror na história, entender como cada filme explora o terror na sua história. Melhores personagens, então qual dos filmes tem os personagens mais cativantes. Melhores sustos, então qual dos filmes consegue construir uma sequência de ação mais assustadora. Melhor ritmo, como que cada filme explora o contar da história, como ele vai criando altos e baixos. E melhor final, qual filme que conclui melhor essa história. Vou começar com a categoria melhor uso de terror na história. E vou começar com Juntos. Juntos conta a história de um casal interpretado por Alison Brie e Dave Franco. Os dois são um casal já há muito tempo, mas você consegue ver que é uma relação que está em um estado de desgaste ali. Em um determinado momento, eles vão fazer uma trilha, acontece um acidente, eles ficam presos no local, um lugar misterioso, onde eles acabam tomando a água ali do lugar para tentar passar a noite. Dia seguinte, eles conseguem sair do lugar, voltar para casa, mas a presença ali no lugar misterioso transforma a vida deles. Eles se veem misteriosamente atraídos, e eu acho que é aí que o filme consegue explorar bem a questão do terror, porque eles não estão exatamente passando por um período difícil, mas parece um problema maior e mais profundo do que isso, de você estar numa relação praticamente ali de codependência, de se sentir fisicamente preso ao seu ex, que você não quer mais estar junto. É uma forma interessante de explorar o terror. Sinners, Pecadores, é dirigido por Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, Creed. É uma história que se passa nos anos 30, no interior dos Estados Unidos, e explora as questões étnico-sociais da época, a questão ali da Ku Klux Klan, e aborda isso como elemento de terror. Os gêmeos são interpretados pelo Michael B. Jordan. Então toda a questão dele comprar o terreno, a iminência do que algo pode acontecer ali, porque ele tá comprando prédio de pessoas brancas. Então essa tensão que é existente ali por causa dessas questões sociais, o diretor aproveita para explorar sobre um tom fantástico de vampiros, de um ataque de vampiros. Então, como o filme explora o terror, também é uma forma bem interessante, bem original. Enquanto isso, A Hora do Mal, um filme dirigido por Zach Cregger, conta a história do desaparecimento de 17 crianças que um dia não comparecem à escola. São quase todos os alunos da turma, menos um. E esse mistério desencadeia consequências. O terror está mais nesse mistério do que aconteceu e nessa investigação de onde será que essas crianças estão, para onde elas foram. Não é algo original, não é uma abordagem diferente, com algum comentário específico sobre um tópico, um assunto. Tem uma abordagem mais clássica. Dos 3 filmes, quem melhor explora o uso do terror na história é Juntos. É uma abordagem mais original, diferente, e que usa para fazer um comentário sobre relacionamento, sobre perda de identidade. A próxima categoria é melhores personagens. Juntos basicamente conta a história do casal. Como eu disse, é uma relação que tá desgastada, né? Mas você consegue ver que a personagem da Alison, ela tenta se comunicar, e ele é quem resiste. Mesmo quando ela tá ali querendo conversar, ele foge do assunto. Na verdade, chega a ser um pouco ruim, porque você começa a história sob o ponto de vista dele. E aí, ao longo da história, que você vai acompanhando o ponto de vista dela. Se você já tinha um desapreço por ele no começo, isso só vai piorando ao longo do filme, né? Então você, como espectador, também quer que ela fique longe dele. Mas é isso, você toma empatia por ela e não por ele. Sinners tem uma galeria de personagens, todos eles muito interessantes. Como falei, o filme conta a história dessa dupla de irmãos gêmeos, né? Mas eles
têm personalidades bem diferentes um do outro e vivem trajetórias no filme bem diferentes um do outro. Então, além dos dois, eles também buscam um protegido ali, que é um garoto da região, que eles meio que acolhem. E esses são só os protagonistas. Tem aí um senhor músico ali, que tem também bastante personalidade. Uma ex-namorada de um dos irmãos também. Em Hora do Mal também há uma galeria de personagens, mas eu acho que em Hora do Mal eles são menos interessantes. A professora da turma que desapareceu, a gente começa com ela sendo perseguida pelos pais, mas a gente também vê o outro lado dela, que é um lado mais irresponsável. Você vê que ela não é uma boa companhia, uma boa influência também. E se por um lado isso cria um personagem mais real, né? Mas por outro lado também torna difícil criar uma certa empatia por ela, porque o filme divide espaço com o ponto de vista de outros personagens, de um dos pais da turma, do policial. Então você divide a história ali e não consegue criar uma redenção. Então eu acho que aqui nessa categoria de melhores personagens, quem consegue construir melhor isso é Sinners. E por isso então levo ponto aqui Sinners. Um ponto pra Juntos e outro ponto pra Sinners. E Hora do Mal, por enquanto, sem nenhum ponto. Terceira categoria, vamos falar sobre melhor susto. Juntos, como eu falei, tem uma premissa muito interessante, essa questão de você estar preso a uma relação que você quer distância. E ele explora muito bem isso através do body horror. E são sequências tensas que vão criando uma certa tensão no espectador, mas eu acho que ele poderia ir mais, assim. Há uma promessa de uma grande violência física que vai acontecer com os dois personagens, e o filme vai criando todo momento pra isso, até que na hora H ele pula esse momento. Sinners também consegue criar esses momentos de tensão e de uma forma que eu acho que é mais eficiente, porque a história inteira acontece praticamente em um dia. Então, boa parte da história vai criando uma expectativa do que vai acontecer naquela noite. Quando acontece, é realmente bem caótico, consegue criar tensão muito bem, manter o espectador ali bem interessado naquilo. Hora do Mal também tem alguns momentos de sustos. Eu diria que menos, mas quando acontece também é de bastante compromisso, causar uma certa perturbação ali no espectador. Enfim, né, eu não quero dizer quais são os sustos, né, então não quero dar spoiler pra essa categoria, mas eu acho que dentre os três, quem realmente consegue criar uma sequência de tensão, também tem coragem de tomar escolhas mais arriscadas, de explorar a história de uma forma mais ousada, acho que realmente é Sinners. Então Sinners está liderando com 2 pontos, Juntos com 1 e Hora do Mal até agora nenhum. Quarta categoria, melhor ritmo. Começando com Juntos. Como eu falei, a gente começa a história mais focado no personagem do Dave Franco, e ao longo da história a gente vai acompanhando mais sobre a perspectiva da Alison Brie. E aí eu acho que aí é quando o filme funciona, presa nessa relação com alguém que não se expressa, com alguém que é passivo-agressivo, mas toda vez que volta pra ele, o ponto de vista, a história dá uma derrapada. Como eu falei, em Sinners tem muita linha narrativa, tem os 2 irmãos gêmeos, tem o protegido que eles acolhem, e aí o filme vai e volta no tempo, porque começa a história quase no final com o menino, com o protegido, e depois vai pros irmãos quando eles chegam na cidade. Então a história vem e vai. Então você vê que é uma narrativa bem ambiciosa, né? Já A Hora do Mal, apesar de também ter uma duração longa, tem mais de 2 horas de filme, mas eu acho que ele constrói tão bem, ele tem uma linha narrativa que é muito fluida. Um evento tá quase amarrado no outro, então ele até fazer esse alternar o ponto de vista entre os personagens acontece de uma forma muito fluida. Quando tá vendo o filme, eu fui olhar no relógio, faltavam só 40 minutos pra acabar, então eu fiquei, nossa, já desenvolveu bastante e eu nem vi passar o tempo. Então eu acho que justamente até por isso, por tanto domínio ali sobre essas linhas narrativas, sobre quando parar de contar a história e quando voltar a ela de novo, e realmente conseguir criar um ritmo dinâmico pro filme sem soar cansativo ou repetitivo. E eu acho que quem consegue fazer isso melhor é A Hora do Mal. Então a gente tem ainda Sinners liderando com 2 pontos, mas A Hora do Mal empatada em segundo conjuntos, cada um com 1 ponto. Então agora a gente vai para a última categoria, que é melhor final, justamente para encerrar o duelo.
a gente começa com Juntos. Quando ele chega no final, ou a mensagem é confusa, ou pior, é problemática. Eu não quero dar spoiler, mas eu achei a resolução muito, muito problemática. Muito problemática. Achei que realmente jogou por terra tudo que ele estava construindo até ali, tudo que ele estava construindo sobre relacionamentos, sobre identidade, porque dá a entender que esses relacionamentos tóxicos devem ser seguidos até o fim. Eu achei bem difícil. Sinners já acho que faz escolhas mais ousadas e que tem mais a dizer com a mensagem que ele quer construir. Como eu falei na outra questão, ele tem muita linha narrativa. Ele não sabe quando interromper. O filme teria um ótimo final se ele terminasse meia hora antes. Só que ele fica esticando a história e vai cansando o espectador. Já A Hora do Mal cria tanta expectativa sobre esse desaparecimento, sobre o que pode ter acontecido, que quando ele dá uma resposta sobre isso, eu acho que é uma resposta tão aleatória, uma resposta assim, muito pouco original, que a gente já viu em tantas outras histórias e que aqui não traz uma perspectiva original, é uma saída muito manjada, muito manjada. Então, eu acho que dos três aqui, nenhum tem exatamente o melhor final. Mas eu acho que, apesar de Sinners ter um final que vai se estendendo ali, esticando por muito tempo ainda, numa história um pouco desnecessária, ele pelo menos tem um final bom ali. Acho que Sinners é quem resolve, melhor apresenta o final, apesar de eu ainda ter problemas com esse final. Isso significa que Sinners é o vencedor desse duelo, triela aqui no caso, né? Com 3 pontos, melhores personagens, melhores sustos e melhor final. E eu acho que realmente isso é bem representativo, porque de fato Sinners pra mim é o melhor filme de terror lançado até agora esse ano. O filme fez um sucesso enorme lá nos Estados Unidos, tá até cotado pro Oscar mesmo sendo um filme de terror. Talvez eu faça um outro vídeo aqui falando sobre possíveis indicados ao Oscar, ou mais importante do que isso, a presença do Brasil no Oscar, né? Porque é isso que a gente quer saber. Escreve aqui um comentário o que você achou desse vídeo, o que você achou desses filmes, se algum desses filmes você já viu, e a gente vai se falando. Tchau, internet!